É isso que o sistema golpista realmente almeja, a volta do teatro das tesouras. Os ministros da primeira turma já analisam provas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro há uma semana. O ministro Alexandre de Moraes entregou as provas antes do julgamento da suposta trama golpista, iniciando de maneira informal esse procedimento judicial. A defesa do ex-presidente questiona a imparcialidade da turma. 4 dos 5 ministros foram indicados por governos petistas. Lembrando que o julgamento começará daqui 11 dias, no dia 25 de março, com a sustentação oral de Gonê e dos advogados da defesa. Então, eu iniciaria pedindo um parecer jurídico ao nosso advogado de plantão. E, doutor Marcília, um parecer jurídico, uma análise jurídica sobre esta mais nova atuação, que no mínimo é antiética, do ministro Alexandre de Moraes, que entregou informalmente as provas uma semana antes para os seus colegas que irão julgar o caso. Olha, o Cauti, isso daí, além de a gente poder abordar do ponto de vista da legalidade, a gente precisa também abordar do ponto de vista da ética, né? Isso não é legal. E por que não é legal? Porque o direito, ele não é ferido apenas quando você comete um ilícito, mas também quando você não segue o procedimento correto. E se você passa por cima, se você começa, por exemplo, um julgamento pelo resultado, se você começa um julgamento pela sentença, é óbvio que aquilo deixa de ser legal, aquilo deixa de cumprir o procedimento correto. Ainda que a sentença possa, por exemplo, estar correta, o procedimento não ter sido feito de forma correta torna todo o processo ilegal. A nulidade, portanto, não está apenas em você cometer um ilícito, mas em você não seguir o procedimento correto. Democracia, dentro do direito, não se faz apenas com o resultado, mas, sobretudo, com o percurso. Resultado, qualquer regime tirânico entrega. Uma corte, qualquer regime tirânico possui. Juízes, qualquer ditadura possui. Agora, o percurso democrático pelo qual passa um processo é que vai dizer se aquela corte, se aquele juiz, se aquela sentença são democráticos. Então, se você atravessa o samba, se você coloca o carro na frente dos bois, é óbvio que você desconsidera o procedimento. Como é que você vai analisar a prova se você não recebeu a denúncia? Aliás, ontem, inclusive, a gente conversou aqui, no próprio Bradock, sobre o fato de que o ministro Dino, o ministro Zanin, quando eles se disseram muito confortáveis, por exemplo, em não serem afastados desse caso, eles próprios já assumiram que receberiam a denúncia. Como é que eu posso me sentir confortável com um caso que nem existe? Então, é óbvio que nós estamos aqui atropelando todos os procedimentos. Isso é ilegal, isso é imoral, isso é antiético, isso é político e isso fere o direito que está em jogo desses denunciados de tal maneira que pode sim, adiante, ser, e agora, inclusive, ser suscitada a nulidade até mesmo desses atos futuros em decorrência dessa antecipação de análise de provas. Senador Girão, o senhor foi uma das vozes mais vocais, né? Uma das vozes que se levantaram no Legislativo denunciando esses abusos, esses excessos que o doutor Marcília acaba também de relatar para a gente. Como que o senhor não é do partido do presidente Bolsonaro, mas é também da oposição a esse governo. Como que a oposição pretende atuar ao longo desse processo e caso o desfecho termine com o desfecho seja uma condenação do ex-presidente Bolsonaro? Olha, eu não tenho a menor dúvida que a fatura está liquidada, né? Como o coronel Mauro Cid falou naquele áudio que a revista Veja trouxe no ano passado, em março, completando o ano agora, dizendo que a narrativa era aquela, tinha que se fazer, porque a lei é o Alexandre de Moraes hoje no Brasil. Então, os ministros não se declararem impedidos, suspeitos, com declarações públicas, políticas, contra Bolsonaro, o outro advogado pessoal do Lula, que efetivamente tem uma postura já condenatória, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo um momento muito turvo, de muita sombra no país. A gente precisa ter isso em mente, porque
eles já têm a denúncia, não é na denúncia já a definição pronta da condenação de Bolsonaro e desses outros participantes de algo que não teve arma, foi num domingo, eram senhoras, eram as pessoas que quebraram, que têm que pagar de acordo com a lei, claro, sempre com devido processo legal. Mas a gente não pode passar a mão na cabeça de quem quebrou. Essas pessoas não foram localizadas, né? Eu participei da CPMI do dia 8 de janeiro e as imagens foram negadas depois de aprovadas pelo Parlamento brasileiro. O ministro Dino, justamente esse ministro que não se declara suspeito, não entregou as imagens, empurrou com a barriga, né? Para que a gente não tivesse acesso aos pelotões que estavam ali na frente, né, da Guarda de Segurança Nacional, que não foram acionados, estavam de plantão, estavam ali, a poucos metros, para proteger, e nada daquilo teria acontecido. Então, me parece que foi uma armadilha, uma arapuca, para justificar essa perseguição aos adversários políticos do sistema, aliás, do regime que a gente vive aí, dessa ditadura do governo Lula, alinhadíssimo político-ideologicamente com o STF. Então, qual é a estratégia da oposição? A estratégia da oposição é jogar luz. Jogar luz nessas trevas que a gente está vivendo, insistir. Essa semana nós entramos com um pedido de impeachment do Paulo Gonet, robusto, assinado por 2 juristas, o ex-desembargador Sebastião Coelho e o constitucionalista Rodrigo Marinho, e mais 10 senadores da República, além de mim, né? Então, a gente colocou tudo isso lá, né? Assim, pode ter certeza que tem alguém ainda dentro daquele Senado que somos poucos, mas estamos combatendo o bom combate, porque a história vai mostrar, né? Depois de tudo, como o doutor André Marcília foi muito feliz e preciso, daqui a poucos meses, anos, nós vamos ver a barbaridade que foram cometidos com brasileiros que nem sequer tinham arma, que tinha batom, que tinha bola de gude, que tinha Bíblia e bandeira do Brasil, né? Não é sequestrador de embaixador, como nós tivemos no passado, da anistia da turma de lá, que não quer anistia hoje. Ou seja, não sei que sentimento humano é esse, que falta de compaixão dessas pessoas, de coerência mínima, né? De um olhar sensível de humanidade, porque essas pessoas não tinham armas. Está muito claro que que elas foram ali como Maria vai com as outras para se proteger das bombas, muitas vezes chamado pela própria polícia, né? Então, é uma injustiça que indigna qualquer cidadão de bem, mas o tempo vai mostrar, né, esses abusos, e os ventos estão mudando. No exterior, o sol está abrindo, e no Brasil também, a população... Eu converso com gente de contra-governo, a favor de governo, de esquerda, de direita, nas ruas, nos mercados, e eu vejo que a população não caiu nessa. Inclusive aqui no Nordeste, eu estou falando com vocês de um pedacinho do Senado Federal aqui em Fortaleza, na capital do Ceará, e eu estava há pouco tempo nas ruas conversando com as pessoas aqui, e não caiu, né? E olha que o nordestino tem uma pegada de esquerda, tem essa... e não caíram nessa. A coisa está muito mal contada, essa narrativa que eles querem impor goela abaixo da gente. Continuando a falar, analisar esse aspecto jurídico e político, o Supremo Tribunal Federal mantém o general Braga Neto preso e está acelerando o rito do caso do suposto golpe. A primeira turma negou por unanimidade o pedido de soltura de Braga Neto, mesmo os mesmos 5 ministros que julgarão a denúncia contra Bolsonaro a partir do dia 25 de março analisaram esse pedido e negaram. E aliados do ex-candidato à vice-presidência da República apontam uma velocidade atípica do processo. O STF devolveu os autos no mesmo dia das defesas. O entorno do ex-presidente Bolsonaro compara o caso ao mensalão, que demorou 7 anos, e prevê uma prisão em apenas 8 meses. Vamos ouvir agora, antes de passar a palavra para a Fabi, para também uma análise jurídica, depois para o Serrão, para uma análise política, vamos ouvir o Rodrigo Constantino sobre esse caso do general Braga Neto.
Olá, turma do Braddock. Hoje eu vou comentar sobre aquilo que até ontem era muito conhecido do brasileiro, né? Uma marca registrada da nossa justiça, a morosidade, o garantismo que ia garantindo, na verdade, impunidade ao dar todo tipo de recurso aos corruptos para que eles fossem protelando ad eternum o julgamento final e a punição dos seus crimes, né? A morosidade ímpar da nossa justiça brasileira cedeu lugar à celeridade, mas não da justiça, do justiçamento. Tudo nesse caso envolvendo Jair Bolsonaro mostra a politização da corte, principalmente do STF, claro. Veja que num grau absurdo de casuísmo, na véspera do julgamento, o STF reviu sua visão em relação ao foro especial, conhecido como foro privilegiado. Agora, vejam só que coincidência, os ministros do STF acharam que era razoável estender a sua competência para ex-políticos, feito sob medida para incluir Jair Bolsonaro, não é mesmo? Não, claro que não, isso é teoria da conspiração, é tudo apenas coincidência. Não só isso, como eles estão marcando já, para daqui a 10 dias, o julgamento. O mensalão, o escândalo do mensalão estourou em 2005 e o julgamento foi 7 anos depois. Mas eis que no caso do Bolsonaro é recebida a denúncia e poucos meses depois nós já temos ali o julgamento marcado. Tudo isso, claro, mostrando a inegável politização da corte e o verdadeiro intuito dessa denúncia da PGR e desse julgamento às pressas pela primeira turma do Supremo, porque o Alexandre de Moraes, que é o relator, não quer levar isso para o plenário, para não ter ali o risco de alguns ministros, né, pedirem vistas e ganharem tempo ou votarem contra a condenação que já está dada, para não ter aquele peso da unanimidade que vai vir da primeira turma. Tudo isso mostra, claro, que a direita bolsonarista precisa ser carta fora do baralho na política. Veja que o Eduardo, filho do presidente, já está sendo perseguido, já falam da Michele, é que nem Nicarágua, é que nem Venezuela, é que nem Romênia agora. O candidato de direita não poderá estar presente nas urnas. Vai ter alguma direita permitida, se muito. Alguém como Tarcísio, que o sistema não sente ameaça porque ele mesmo se recusa a condenar a postura do STF, o que virou sinônimo de ataque à instituição e à própria democracia, segundo a interpretação dos ministros. Então a primeira turma tem lá o advogado do Lula, tem lá o comunista que era até ontem ministro do Lula e que comparou Bolsonaro com demônio, mas o presidente do STF, Barroso, garante que não tem nada de parcialidade aqui. É tudo muito técnico e imparcial. E quem é Barroso? Aquele que, num convescote de comunistas da UNE, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Aliás, o aviso da morte do bolsonarismo, assim como Mark Twain diria, foi muito precipitado. Tanto é verdade que Bolsonaro continua arrastando pequenas multidões por onde passa, continua negociando até mesmo nos bastidores, ou seja, seu capital político não morreu, a anistia, e está marcado então para esse final de semana, dia 16, uma manifestação grande em Copacabana para deixar claro que o custo político dessa perseguição, quiçá de uma eventual prisão do ex-presidente, é um custo muito elevado. Então, o bolsonarismo não morreu. E quem Bolsonaro indicar para candidato tem grandes chances de levar em 2026. Resta saber, claro, se o sistema vai permitir que ele indique alguém ou se ele vai ter que ir por eliminação no menos pior. Tipo fazíamos lá atrás com os tucanos, não é mesmo? Quando existia o teatro das tesouras. É isso que o sistema golpista realmente almeja, a volta do teatro das tesouras.
tem que combinar, claro, com, grosso modo, metade do povo. O nosso Rodrigo Constantino e agora sim, Fabi Barroso. Braga Neto vai continuar preso. Uma prisão, lembramos, que beira a ilegalidade, ou a gente pode definir já ela completamente ilegal. A mesma primeira turma que vai julgar Bolsonaro decidiu que ele vai permanecer preso e foi em tempo recorde. Mais uma razão para considerar todo esse processo viciado desde o início, desde antes mesmo que ele comece? Bom, primeiro até eu quero cumprimentar o senador Girão pela colocação lá do pedido de impeachment do Gonê, porque eu também vejo claramente, né, os crimes de responsabilidade e posteriormente deveriam ser apurados, os crimes, inclusive de abuso de autoridade, no mesmo sentido dos ministros. É bem complicado quando você tem a denúncia, então, do caso do presidente Bolsonaro e do Braga Neto, que é o mesmo caso, né? Você tem lá o relatório da Polícia Federal, depois você tem a denúncia da PGR, né? Aquele resumão de 270 folhas de um processo gigantesco, que tem mais de 100 mil laudas. É realmente um terror a gente pensar nisso. Mas o Gonê pegou, né, coisas que não estavam no relatório da PF. Para mim, isso é altamente comprometedor. Então, é o ponto 1 que não dá para esquecer. O ponto 2, a justiça é morosa. Isso é um fato no Brasil. E tem que ser um fato quando você tem vários réus. Estão pegando o Braga Neto por se tratar de réu preso. Réu preso no Brasil, quando a gente está falando de malandro, quando a gente está falando de narcotraficante, quando a gente está falando de gente do mal, geralmente, quando esses tribunais querem favorecer a bandidolatria, o réu preso serve também para aquilo andar mais rápido. No caso aqui, estão mantendo a prisão do Braga Neto para dar essa motivação. Olha só que birutice. Eu acompanhei também parte da entrevista do advogado do presidente Bolsonaro, que deu há pouco lá no Oeste Sem Filtro, e ele fala coisas que são bem assim sólidas. Ele não teve acesso integral às provas, assim como o advogado do Braga Neto também afirma as mesmas coisas. Então, como é que você consegue fazer uma defesa? Como que você consegue pleitear qualquer coisa num processo desse? E a primeira turma, também eu já falei isso na quarta-feira, que logo quando tinha saído a notícia, mas isso agora está mais concretizado. Vão fazer sessões extraordinárias justamente para que não demore-se muito tempo para receber essa denúncia, para, com certeza, aí, rechaçar vários pedidos das múltiplas defesas e a linguagem popular é tacar o pau na máquina para correr, condenar e possivelmente prender Bolsonaro e demais, né, os envolvidos que estão nesse primeiro lote. Olha, absurdo, é lote mesmo, né, baciada, na primeira bacia aí de condenação, esses 7 réus. Fora tudo o restante, né, que são outros processos e que não têm ligação formal e provas cabais com o 8 de janeiro. Então, tudo isso, gente, todo dia que vem uma notícia como essa, vamos manter, eu anotei aqui mais uma também, que a própria PGR e o senhor Paulo Gonê também decidiu ser contra a saída, agora na Páscoa, de Daniel Silveira. É porque tem algo a ver com a justiça ou é meramente uma perseguição política consumada? Jorge Serrão, sua opinião sobre esse comportamento, essa atuação do STF, da primeira turma e as consequências políticas disso tudo? O processo de Moscou... perdão, não é o de Moscou, não. O processo de Brasília, né? Poderia ser chamado assim, né? Que o processo de Moscou foi o que ocorreu na União Soviética entre 1936 e 1938. Joseph Stalin expurgava, condenava quem ele quisesse. Tinha lá um procurador chamado Andrei Vyshinsky, e o princípio dele de justiça era bacana, líquido e certo. Todo mundo é culpado até a prova de inocência que jamais será encontrada. Então, babau, entrou ali, pau, não tem conversa. Para o modelo soviético.
Aqui no Brasil, o processo de Brasília parece a crônica de uma condenação anunciada. Tudo roteirizado para redundar no final na cereja do bolo, a condenação de Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. O pior é que essa imputação está sendo dada a um crime que, objetivamente, qualquer pessoa em sã consciência sabe que não ocorreu. No dia 8 de janeiro, não houve definitivamente tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. As características de golpe de Estado, cientificamente, juridicamente comprovadas, elas dependem que você tenha, primeiro, força armada te apoiando diretamente, com arma, não tinha isso, que você tenha algum apoio popular, até tinha, mas não para dar golpe nesse sentido, e que você tenha base parlamentar de sustentação para isso acontecer, que também não tinha. Então, nem se você quisesse, haveria condição para dar golpe. Não houve, não aconteceu. Mas o sistema de poder, em função da arruaça do 8 de janeiro, aproveitou a situação e definiu. Houve um golpe. Tentaram destruir, atentaram contra as instituições democráticas. A punição tem que ser severa. O tribunal de exceção que vai julgar isso é o próprio Supremo Tribunal Federal, que foi a vítima. E é o que estamos vendo agora, a vítima. Só que a vítima está sendo a democracia brasileira. O Estado de Direito também é outra vítima. Está sendo sequestrado no Brasil. Foi jogado na lata do lixo. Mas uma hora talvez a história repare isso. Mas o que o sistema de poder quer fazer com Bolsonaro? Condená-lo, acabar com a primariedade dele, confirmar uma inelegibilidade política também, já que ele já tem a outra no campo eleitoral. A jogada é essa. Agora, o sistema vai prender Bolsonaro? Talvez não prenda, talvez seja mais cruel ainda do que uma simples prisão. Pode impor a Bolsonaro uma tornozeleira eletrônica, a restrição de espaço para que ele não possa ir a lugar nenhum, para que ele não possa conversar com ninguém, para que ele fique proibido de qualquer acesso à rede social ou qualquer articulação política que se possa imaginar. Ele vai virar um prisioneiro sem ser um prisioneiro. É perfeito para o nosso modelo atual. Não, Bolsonaro não está preso, está só cumprindo medidas restritivas. E aí, dentro dessa restrição, você impede absolutamente Jair Bolsonaro de poder influenciar diretamente na próxima eleição presidencial, que o sistema não permitirá de modo algum que ele possa ser candidato. O sistema já decidiu isso, só que tem um negócio no meio do caminho. Hoje, o presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, teve uma reunião muito séria no Departamento de Justiça americano e frisou, depois de uma entrevista coletiva, que aquele Departamento de Justiça na era Biden foi utilizado para praticar a antidemocracia, praticar crimes, praticar a opressão. E que, a partir de agora, isso não iria mais acontecer. E Trump, nesse encontro também, tratou da grande guerra que ele vai promover e que o Departamento de Justiça americano vai comandar, que é o combate ao narconegócio. Na hora que ocorrer isso, o Brasil desmonta. O Estado brasileiro tem imbricadas e implicadas ligações com narconegócio. Bateu lá, a coisa estoura aqui. No que estourar aqui, vamos ver se sobra alguém até depois para ser o carcereiro do Jair Messias Bolsonaro. Aguardemos. A história é cruel com quem brinca com ela. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.